Cortado. Então começa de novo. Não, você falou a primeira parte muito bem, é melhor deixar, a gente aproveita essa parte muito bem. Estamos iniciando mais um programa Ser Criança na Infância, com a Fátima Gonçalves, psicometricista, e hoje o tema é desenvolvimento de 0 a 1 ano. O que você tem para me falar sobre desenvolvimento de 0 a 1 ano? Então, é importante a gente falar sobre desenvolvimento, porque o programa, né, diz o que é ser criança na infância, então a gente precisa começar do começo. Então, o importante é falar, falar, né, de cada idade e do que a criança é capaz, o que é esperado da criança de 0 a 1 ano, do ponto de vista tanto do desenvolvimento psicomotor quanto afetivo, enfim. E o que o que os pais, ou hoje as crianças estão muito cedo na escola, o que os professores devem perceber, qual é o olhar para essa criança de 0 a 1 ano. Então, o que a gente espera de uma criança de 0 a 1 ano, né? Do nascimento até, teoricamente, ela começar a andar. Então, essa fase é importante, ela passar por todas as, né, a gente chama de filogenia, né? Que ela tem todos os comportamentos da espécie até chegar à bipedia, que é o comportamento humano, né? E depois, mais tarde, a linguagem. Então, o que é bipedia? Vamos começar a deixar bipedia claro. É ficar em pé, gente, sobre o apoio de dois, né? Não, que para apoios. os educadores isso é uma nomenclatura comum, né? Mas aí para os pais que não têm muito acesso, a gente vai colocando. Desculpa, gente. Bipedia é você ficar em pé, né? Então, a gente espera que até 1 ano, claro que tem os limiares de desenvolvimento para mais ou para menos, mas a gente espera que até 1 ano e pouquinho, a criança esteja em pé, né? Esteja em pé com o seu equilíbrio, né? Então, o equilíbrio sobre 2 pés, que é natural da espécie humana. Então, filogeneticamente, a gente sabe que a criança quando ela nasce, ela é toda molinha de tronco, no entanto, ela tem os braços rígidos, né? Então, ela tem todos os reflexos que vão fazer com que ela interaja, né, apreensão. Exatamente. Então, aqueles reflexos que são iniciais e que depois eles passam a ser comportamentos intencionais, né? E como é que essa criança, né, se faz humana, né? É muito bonito isso, porque o meio tem uma importância muito grande nisso. Então, a criança, quando ela nasce, as reações dela são o choro, né? São necessidades que ela usa o choro como uma comunicação para os seus estados fisiológicos, né? Então, e só continuando aqui, é que tem uma matéria que fala que tem diferentes tipos de choro para cada situação. E a criança ela vai desenvolvendo essa forma de comunicação com o adulto. E ela vai conquistando muitas vezes o que ela quer, porque o adulto faz o que ela quer através do choro, né? E aí ela vai levando isso pro dia a dia. Exatamente. E isso já é um comportamento intencional. Então, quando ela já sabe qual a resposta desse meio. Mas, inicialmente, quando ela é recém-nascida, até uns 3 meses, esse choro é um choro que ela tem a partir dos desconfortos. Então, é uma comunicação que vem de fábrica. A criança não chora até uns 3, 4 meses por manhã. Não, 4 meses já é um outro diálogo, né? Mas o recém-nascido até 2 meses, 2 meses e meio, até 3 meses quando desaparecem, né? Quando a gente tem um marco que os reflexos se tornam mais comportamentos intencionais e não são mais reflexos, né? Mas inicialmente o choro do bebê é um desconforto. Né? Tá, porque eu faço esse tipo de pergunta porque em vários momentos eu já peguei mães que falam assim, ele tá com manha, e às vezes é bebê recém-nascido, né, no hospital, enfim, tenho alguns parentes que tiveram filhos, não fica fazendo isso porque ele tá com manha, ele quer ficar no peito, né? Claro que hoje existe ainda, né, a história da amamentação. No caso da amamentação, né, já saindo um pouco do viés, a tal da livre demanda, né? Quer dizer, o bebê chorou, você põe no peito. Então, há quem concorde... o peito fica de chupeta, né? Exato, há quem concorde, há quem não concorde. Então, porque há uma importância da questão temporal, né? O
movimento de organização temporal da criança, da percepção de tempo, do padrão, né, cerebral para o tempo, são as mamadas, né? Que você vai dando um ritmo para isso e você vai organizando isso nos tempos. Então, uma criança que acabou de mamar, certamente ela não está com fome, né? Se ela tem qualquer outro desconforto e você coloca no peito, ela está saciada, então ela não vai mamar, né? Mas ela vai usar aquilo e isso pode se tornar sim um comportamento de que ela quer voltar para esse aconchego. Que bebê que não quer estar, né, no seio da mãe. E então existem muitas divergências ainda sobre essas coisas, mas é importante saber que rotina ela é importante para a gente se organizar no tempo, né? Rotina é uma coisa que toda mãe pergunta. Como que eu faço, né, para ter essa rotina na família? Enfim, é uma coisa que tem que ser trabalhada, não tem jeito, né? Vocês estão vendo. Tem que trabalhar. O nosso cérebro ele trabalha por padrão, né? E o padrão é rotina, né? Então, as rotinas nos dão certos padrões. Isso não quer dizer que a gente não tenha que quebrar rotinas, né? Mas é importante para a criança ela meio que antecipar o que vai acontecer. É uma segurança no início da vida ela saber que, né, as coisas vão acontecer e ela prevê aquilo. Então, naquele determinado horário, minha mãe sai para o trabalho, então por mais que eu chore, eu sei que aquilo vai acontecer, mas que ela vai voltar num determinado momento. Então, essa coisa... Principalmente para quando a criança entra na escola, né? Porque às vezes a criança entra na escola com 4, 5 meses. E aí, se você não tiver rotina de horário para deixar e horário para buscar, ela... Você entende uma criança que vai, né? Hoje a creche aceita a criança com 4 meses, né? Sim. E como que você faz livre demanda? Né? Se você acostumou a criança numa livre demanda, né, desde que nasceu, casa, e vai ter que ir para uma escola que a mãe não vai estar lá para poder que saciar é o ambiente isso. de segurança dela, né? Exatamente. Então, retomando a questão do... Não falo retomando porque eles não sabem. Tá. A gente corta. Então, quando essa criança ela vai, né, ela entra na escola, eu não tenho mais a presença da mãe ali para saciá-la a cada momento. Então, essa criança tem que ser preparada para isso, né? Então, é uma adaptação muito mais difícil se ela não tem já uma organização temporal e não tem uma rotina, do que se ela já entra num lugar que não vai quebrar tanto essa rotina. Mas vamos voltar então para o desenvolvimento, que depois a gente pode ir entrando nesse assunto com mais tranquilidade. Isso, porque é um assunto que demanda bastante... E para a gente conseguir falar disso, a gente precisa entender do desenvolvimento. Exatamente. Mas o que é importante de 0 a 1 ano é que essa criança tenha o seu desenvolvimento, né, que a gente chama de filogenético, que ela passe por todas as fases para chegar nesse equilíbrio em pé, que é muito complexo, né? Você sai de uma posição e chega num lugar que você tem um apoio mínimo e você luta, né? Uma briga com a gravidade. Então, todos os sistemas têm que estar maduros para que isso se organize e flua. Então, ela sai com todos esses reflexos do hospital, ali de 3 para 4 meses ela já está com o pescocinho duro, né? Hoje até mais, né? Mais cedo, porque a criança é muito manipulada, né? Muito estimulada. De 3 para 4 ela vai subir a cabeça, a próxima coisa que ela vai fazer é virar. Então ela rola, tudo isso está estruturando. Então a gente chama que ela se estrutura de céfalo-caudal, né? Então é da cabeça para os pés, que seria da cabeça. A primeira coisa que ela levanta, organiza o pescoço até ficar de pé. E depois do centro para as extremidades, que é a nossa última manipulação, é a apreensão para a escrita, para essa... Que é a coordenação motora fina. A mais fina. Que a escola todo mundo busca. Isso, é a mais fina para qualquer precisão. Para amarrar o tênis, para tudo, para precisão, exatamente. É a nossa motricidade mais fina. E a motricidade não é só aqui. A linguagem também existe, né, músculos aqui para você ter a fala. Então, também... Que isso não significa que a criança não esteja entendendo antes dela falar. Nada disso. Que a criança entende a articulação, né, da linguagem, a articulação, né, a fala, a articulação disso é músculo, articulação, tudo, exatamente como mexer minha mão.
Então, isso também demanda uma maturação e uma motricidade fina. Então, o R, por exemplo, que é o que demora mais, né, para a criança falar, né, exatamente, ela faz as trocas, é a motricidade fina, né, quer dizer, é onde o ponto da língua tem que bater entre os dentes, né, então é uma série de coisas que vão interferir. Então, a motricidade, ela é de tudo, né, ela é da mão, ela é do corpo global, ela é da oromotricidade. Então, nosso corpo tem um sistema todo para coisas mais fáceis e para coisas mais difíceis.